Olá, clube! Bom, a gente vai começar hoje a sauna, animadíssima. Durante essas 2 semanas a gente colheu as perguntas que vocês fizeram e hoje a gente vai responder essas perguntas. Eu, no caso, a próxima sauna vai ser com a Thay. É... Oi, Pedro! Pedro é um amigo meu que entrou, mas se vocês quiserem comentar sobre o que eu falar, podem comentar, mas eu vou mais responder as perguntas que vocês fizeram, tá? Vamos começar com umas perguntas mais lights e depois a gente vai para assuntos mais quentes, né? Bem, uma pessoa perguntou, praia ou montanha? Eu vou ficar com os dois, né? Minha família é mineira, então eu adoro um sítio, uma roça, mas eu amo praia também. Eu acho que a praia me dá uma força, me energiza e a montanha me tranquiliza, então eu vou ficar com os dois. Agora, em quarentena de coronavírus, a gente vai ficar em casa mesmo, né? É... Outra pergunta. Meu ex terminou comigo porque ele traía, mas não me deixa. Acho que ainda gosto dele. O que fazer? Bem, vamos lá. Essa pergunta ficou um pouco confusa pra mim. Isso, a gente tá começando com a sauna agora. Então, acho que vocês ainda vão melhorar o jeito de fazer a pergunta e talvez o jeito de interpretar também, né? Sobre essa pergunta do ex, eu fiquei confusa se o ex terminou com você porque ele mesmo traía. E essa parte que ficou confusa. Mas o que fazer no término de um relacionamento? Primeiro você tem que saber se você realmente gosta dele, né? E por que ele traiu você? O que te levou o que levou essa traição, né? Se quebrou uma confiança muito grande, será que dá pra você perdoar, né? A gente tem que saber, é difícil dar opinião, tem que saber melhor o contexto. Agora, se você gosta dele, você gosta de fato dele ou de ter um namorado? São várias questões aí. Eu vou pedir pra você explicar melhor a história, tá? Se o ex, como que foi esse término e se você gosta dele, sempre vale, eu acho, entender o contexto da traição. O contexto da traição e como que ela foi feita é bem mais importante do que a traição em si. Muitas vezes a gente fica focado na traição, né? Por uma questão social, né? A simbologia que a traição tem. Mas a gente tem que entender qual foi o contexto, por que ele fazia isso. E parece que ele não te deixa, né? Você falou, ele continua ali. Ele quer voltar também? Enfim, então conta melhor essa história pra gente poder dar um conselho, tá? Outra pergunta, por que o casamento acaba com sexo? Ai, essa é difícil. Difícil porque eu discordo. O casamento não acaba com sexo. O que acaba talvez a novidade, né? E você tá ali convivendo com a pessoa todos os dias. Então isso naturalmente vai ter uma baixa na libido, né? Lembrando que nos primeiros 2 anos de relacionamento a gente é apaixonado muito pelaquela pessoa, a gente fica embebido daquela pessoa. E muitas vezes a gente fica comparando a atividade sexual do relacionamento do começo pro que tá agora. A gente vai mudar, vai diminuir, né? Mas o sexo é um território de muita criatividade, né? Então, se você tá casado e o sexo tá um pouco em baixa, primeiro tem que conversar com seu parceiro ou parceira sobre isso, né? Então, evidenciar o problema, né? De, poxa, eu queria que a gente voltasse a ter uma atividade sexual um pouco melhor. Eu fico muito confusa, gente, com vocês entrando e dando coraçõezinhos. Eu vou ficar melhor nisso, tá? Nessa interação. Mas voltando no papo do casamento e sexo, se vocês quiserem comentar aí também sobre esse tema do casamento e sexo, com vocês, quem tá aqui dentro, diminuiu, o que faz, né? Usar a criatividade, conversar sobre o tema abertamente, queria que tivesse mais. Tem outro problema também no relacionamento conjugal, é que às vezes uma pessoa tem uma libido muito alta e a outra tem uma libido mais ou menos. Então vocês vão ter que também acertar esse nível, assim. Então não tem que ser, a gente não tem que ser tão transão assim e não tem que ser também pouco, né? Se o casal tiver esse descompasso, vocês também têm que conversar sobre isso pra alinhar.
E a maneira do sexo não acabar no casamento é usando a criatividade. Falar sobre o tema, quanto mais a gente transa, mais a gente quer transar. E pensar em outras coisas, em novidade. Então, é em sex shop, é pensar em outras maneiras de se relacionar sexualmente. O que acaba com o sexo é rotina e tédio. A gente gosta de novidade. Então, o que acaba com o sexo mesmo é mesmice. Então, tentar sair da mesmice, tá? Outra pergunta. Como não surtar na quarentena do coronavírus? Nossa, esse tema, eu acho que é o tema que eu tô falando a semana inteira com os pacientes no consultório e tá todo mundo falando sobre isso, né? Bom, o que eu tenho pensado muito, para quem tá trabalhando de home office, é estabelecer uma rotina e até para quem não tá trabalhando, né? Alguns empregos não vão conseguir trabalhar de casa, por exemplo, minha mãe é dentista não tem como fazer online, né? As pessoas que trabalham limpando a casa das outras, então não tem como ir, né? Não tem como sair de casa. Inclusive, fica um parênteses aqui, se você tem uma pessoa que limpa a sua casa e ela não tá podendo ir, continua pagando esse mês, porque ela vai precisar mais do que você, assim, que pode trabalhar em casa, né? Então, estabelecer uma rotina, acordar, ter horário para acordar, ter horário para dormir, como se você estivesse saindo de casa. E também estabelecer algum propósito no dia, assim, né? É importante também acordar, sabe aquela dica de não precisa necessariamente colocar roupa formal que você vai trabalhar, mas você pode colocar uma roupa confortável, mas troca de roupa pra começar o dia, sabe? Então acorda, toma o seu café, troca de roupa, pensa no que você vai fazer naquele dia, né? Enfim, estabelecer uma rotina é muito importante. A Thay vai fazer um vídeo só sobre isso. A gente tinha combinado que não ia falar mais sobre coronavírus, mas do jeito que tá, não tem como evitar esse assunto. Então, o próximo vídeo da Thay vai ser sobre como sobreviver mentalmente por essa quarentena, tá? Bom, qual é a outra pergunta? Essa pergunta eu fiquei envaidecida, mas depois me veio um senso e um tema que é muito importante, que é o seguinte. Vocês são grandes exemplos, eu e a Thay, agradeço. Aí foi a parte que eu fiquei, obrigada, exemplo, nossa, né, que o ego aflorou. Em que vocês se inspiram? Eu não sou um exemplo pra ninguém, o que devo fazer? Bem, aí primeiro veio essa coisa de ficar envaidecido, né, de ficar, nossa, eu sou um exemplo, né? E em seguida, eu fiquei olhando aqui, no que a gente se inspira pro clube sentimental é na psicologia mesmo, é estudar e tentar trazer esse conteúdo de uma maneira bem simples, né? A ideia é normatizar a saúde mental, né? Tirar os tabus e os paradigmas que envolvem a saúde mental, que ainda é um tabu, ainda é muito negligenciado. Então esse é o grande objetivo do clube, né? Então a gente se inspira na psicologia, nos estudos, nos artigos, enfim. Agora essa história de eu não sou exemplo pra ninguém, o que eu devo fazer, eu também, primeiro eu fiquei, legal, sou um exemplo, mas depois pensei, não quero ser exemplo pra ninguém, né? Não somos exemplos, eu e a Thay, a gente tem um monte de defeitinhos, assim como todos os seres humanos. Talvez a gente seja exemplo em falar em saúde mental, porque a gente consome muito esse tema na nossa profissão, mas você não deve ser exemplo pra ninguém e nem buscar isso, né? Buscar ser um exemplo tá muito errado pros outros, entende? Porque o exemplo tem aquela ideia de que você faz alguma coisa para o outro, né? Então, vamos deixar isso de lado e tentar ser um exemplo para você mesmo. Esquece essa ideia de querer ser um exemplo para alguém que não vai dar certo. Não vai mesmo. Faz o que você gosta de fazer e não se preocupa tanto em ser um exemplo para os outros. Porque eu acho que isso não funciona mesmo. Pode ser bem problemático para a sua saúde mental. Bem, aí tem uma outra questão, que foi até a última que colocaram aqui, falar sobre compulsão e automutilação. Bom, aí de novo, gente, é como o exemplo da menina que perguntou da pessoa que perguntou sobre o ex, que
Faz a pergunta um pouquinho mais elaborada, porque esse tema é um guarda-chuva enorme, né? De compulsão e automutilação. Dá pra gente ficar falando aqui um mês sobre esse tema. Então, o que exatamente você quer saber sobre isso, né? O que dá pra eu falar de antemão, assim, resumidamente, é que a compulsão, ela provavelmente vem de um transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, tem um pensamento obsessivo repetitivo e a gente estabelece esse hábito para se livrar desse sentimento, né? E a automutilação muitas vezes está numa tentativa de lidar com uma dor muito grande, uma dor emocional, né? Os pacientes que fazem isso, a automutilação não é um prazer na dor, mas é se livrar de uma dor através de outra dor. Não sei se vocês sabem, mas neurologicamente falando, não tem como a gente sentir duas dores ao mesmo tempo, né? Isso também, eu acho que sabendo disso, o cérebro estabelece essa estratégia para lidar com uma dor emocional, de estabelecer outra dor. Isso assim, bem amplamente falando, tá? Normalmente isso é muito comum que aconteça entre os 13 anos ali, na pré-adolescência, algumas pessoas continuam com esse comportamento. Não é todo mundo que vai para esse lugar. A compulsão, ela tem a ver com a nossa via do prazer ou de livrar de um sentimento muito, muito difícil, assim, né? Tem uma via no nosso cérebro que chama via do prazer. Essa via, ela é ativada quando a gente come, quando a gente tem relação sexual, quando a gente faz compras, quando a gente joga e ganha aquele sentimento de jogar. Quando a gente, eu falei, compra, joga, sexo, come, enfim. Essa é a mesma via, essa via é ativada, a via do prazer, né? Quando a gente usa drogas. O problema é que as drogas têm um atravessamento do componente químico, né? O que agrava ainda a situação. Mas toda vez que a gente faz essas coisas, a gente ativa a nossa via do prazer. E aí o nosso cérebro entende que quando tem uma situação muito estressora e muito ruim, se eu fizer uma dessas coisas, eu tenho um alívio imediato, né? E aí é nesse momento que a gente começa, se você fazer isso repetidamente, a gente começa a estabelecer um padrão de comportamento. É muito comum para quem fuma cigarro, por exemplo, quando tá numa situação estressora, a primeira coisa que a pessoa faz é não, preciso fumar um cigarro, né? É muito comum com pessoas que têm compulsão por compra, quando tem um dia estressante do trabalho, sai do trabalho e fala, não, eu mereço uma blusinha, né? E a mesma coisa com a alimentação. Quando a gente fala de automutilação, a gente está falando muito mais, a gente não ativa essa via, mas traz um alívio da dor, né? Então vai para o outro caminho da compulsão, não é a compulsão da via do prazer, mas é uma compulsão de se livrar da dor, né? Mas, de novo, eu vou pedir para as pessoas que fizeram essas questões, principalmente essa do relacionamento e a da compulsão e automutilação, fazer uma pergunta um pouco mais específica. Às vezes, não é nem uma pergunta, às vezes você quer que a gente faça um vídeo sobre o tema. Por exemplo, compulsão e automutilação é um tema que dá para fazer vídeo, né? Então, pode deixar lá também, tá bem? Bom, gente, essa foi a sauna. Foi a nossa primeira sauna, estreia. As saunas vão ficar gravadas, então se você mandou a pergunta e não conseguiu ver na sexta-feira à noite, não tem problema. Elas vão ficar gravadas e você pode ir lá ver a resposta da sua pergunta, tá bom? Eu adorei fazer, a gente tá bem animada com essa história da sauna, porque é um jeito de trocar mais com vocês. E apareceram temas muito legais, assim, muito, muito legais mesmo. Tá bom? Se cuidem da saúde, fiquem em casa, vamos consumir menos temas sobre o coronavírus e mais sobre coisas de interesse. Se alimentem bem e vamos juntos tentar passar por essa situação difícil. Tá bom? Coletivamente mesmo, né? Acho que esse coronavírus é sobre isso, é sobre a gente pensar mais no coletivo, o que estava faltando,
né? Então é isso. Um beijo, até a próxima sauna. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tem certeza? Tenho certeza. Encerrar agora.